O profeta Joel foi inspirado por Deus para falar muito mais a respeito do período da igreja, a respeito do início do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, do que propriamente para a época dele. Joel é um profeta contemporâneo nosso, falando a linguagem espiritual. E nós vamos dar início hoje ao estudo do profeta Joel. Eu não vou me ater a fatos históricos, sabendo que os fatos históricos são importantes, mas nós vamos falar muito mais a respeito do que o profeta Joel profetizou para o final dos tempos e para o início do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que vai acompanhar esse estudo maravilhoso, eu peço que você sempre tenha em mente o estudo das duas casas de Israel e também o estudo sobre o grande e terrível dia do Senhor. Eu vou estar sempre deixando aqui na descrição esses dois estudos, que são estudos fundamentais para que você compreenda as profecias desse profeta maravilhoso. Esse é o primeiro vídeo, Joel capítulo 1, nós vamos estudar dos versículos 1 ao versículo 10. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei, nós vamos tratar muito mais a respeito dos significados das profecias que Joel recebeu do Senhor do que propriamente da parte histórica. A parte histórica é sim muito importante, mas nós precisamos entender, queridos, que Joel foi um profeta inspirado pelo Senhor para profetizar a respeito do último derramar do Espírito. Ele fala muito sobre a última semana de Daniel e também fala a respeito do início do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem o marco ali do sol se escurecendo, a lua se transformando em sangue, que é quando Jesus Cristo volta com os seus santos para trazer juízo àqueles que estão destruindo a terra. Então, se você não conhece o ensino das duas casas de Israel e não entende exatamente o que significa o grande e terrível dia do Senhor, eu peço para você, pare esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição os links desses estudos, estude primeiro, medite primeiro a respeito desses dois assuntos e aí sim você dá início ao estudo do profeta Joel. Combinado? Então vamos lá. Joel, capítulo 1, vamos começar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel é a junção de duas palavrinhas, Yoel, que significa Javé é Deus. E nós sabemos que o espírito, que estava sobre o profeta Joel, o espírito profético, estará sobre a igreja do Senhor no final dos tempos, anunciando que somente o Senhor é Deus, que somente Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, que a nova aliança estabelecida pelo Deus Yahvé é a aliança que está em vigor. E é muito interessante que esse primeiro versículo também fala sobre a filiação de Joel. Joel era filho de um homem chamado Petuel, e o nome do pai de Joel, Petuel, significa a visão de Deus. E é muito lindo ver Deus nos mostrando em um versículo simples, na introdução de uma carta, na introdução de um livro, dizendo que no final dos tempos, aqueles que vão estar profetizando, dizendo que só o Senhor é Deus, vão ter visões de Deus. Joel foi um profeta inspirado por Deus e ele teve visões a respeito de coisas que não aconteceram ainda. O profeta Joel, queridos, causa grande discussão a respeito de em quando foi datado esse livro escrito por Joel. Os estudiosos não conseguem precisar uma data para saber quando Joel escreveu esse livro. Alguns vão dizer que Joel foi escrito antes do cerco que Jerusalém sofreu, o cerco da Babilônia, ali por volta de 606 antes de Cristo. Outros vão colocar Joel como o profeta que escreveu esse livro após o cerco da Babilônia, que foi ali 70 anos após esse cerco que Jerusalém sofreu. Então, até para aqueles que gostam dos fatos históricos do livro de Joel, eles não vão conseguir precisar para saber quando Joel foi escrito. Por quê? Porque nem o profeta Joel deixou
claro, né, quando que foi escrito esse livro. O fato é que eu creio que isso foi de propósito. Por quê? Porque Deus ele não quer que nós fiquemos apenas atentos a fatos históricos. Nós precisamos olhar para a história do passado, sabendo que a história do passado é sombra daquilo que viria a acontecer. Na realidade, tudo o que Deus deixou no Antigo Testamento, as profecias, os acontecimentos com o Israel literal, eram sombras nos mostrando do que viria, né, a realidade. A Bíblia trata muito com sombras. As sombras foram todas aquelas coisas que aconteceram com Israel, né, os rituais, todos aqueles procedimentos, a maneira com que Deus agiu através de Israel, as profecias, sombras apontando para uma realidade que aconteceria quando o nosso Senhor Jesus Cristo estabelecesse a nova aliança. Então, Joel, né, que significa Javé é Deus ou Iavé é Deus, é aquele que era filho de Petuel, ou seja, a visão de Deus. No final dos tempos, Deus estará levantando homens que defendem o nosso Deus, e estes mesmos homens terão visões de Deus. Agora, olha o versículo 2. Diz assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? É uma pergunta. Olha a segunda pergunta. Ou nos dias de vossos pais? Nós vemos aqui que o profeta Joel ele começa dizendo: ouvi vós, velhos. E se você analisar essa palavra velhos no original hebraico, é a mesma palavra para anciãos. O que isso significa? Significa que Deus, no final dos tempos, estará levantando os seus servos, os seus profetas, para acordar aqueles que são experientes. Eu vou deixar aqui na descrição também o estudo que eu falo a respeito da parábola das 10 virgens. Ali eu falo sobre as duas testemunhas que estarão acordando as virgens que são prudentes. Aquelas virgens que são os crentes ou cristãos antigos, que têm história com Deus, que têm conhecimento da palavra, mas por causa de uma teologia estabelecida, essas virgens vão acabar dormindo junto com as virgens imprudentes. Quando o profeta Joel diz: ouvi isto, vós velhos, ou vós anciãos, ou vocês que são experientes, que já caminham com Deus, tudo o que vai acontecer agora, aconteceu na época dos seus pais, aconteceu isso nos vossos dias? Não aconteceu. Por quê? Porque o grande e terrível dia do Senhor se aproxima dessa terra, e essas coisas que vão acontecer não aconteceram em época nenhuma. É por isso que nós precisamos estar despertos para as profecias, porque Deus ele trabalha com seus moedes, Deus trabalha com seus tempos determinados. Existem profecias da palavra de Deus que vão ser reveladas, que os nossos olhos só serão abertos no tempo em que Deus determinou. Nós não podemos estabelecer teologias a respeito de coisas que não aconteceram ainda. Por quê, queridos? Porque muitas coisas Deus ainda vai revelar, Deus ainda vai abrir os nossos olhos. Então o profeta diz: ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. E esta junção de palavras, né, todos os habitantes da terra, nos mostra que realmente a profecia de Joel não é só para o Israel literal, não é só para o Israel da época de Joel. Todos os habitantes da terra. Por que o profeta estaria dizendo: ouvi isso, todos os habitantes da terra? Porque o tema central da carta de Joel, né, do livro de Joel, o tema central é o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a mensagem principal desse livro. Só que o dia grande e terrível, né, o grande e terrível dia do Senhor não vai acontecer somente, né, contra Israel ou para Israel. O grande e terrível dia do Senhor vai estar acontecendo em toda a terra. É por isso que é muito importante você assistir o vídeo aqui que eu vou deixar no link, né? O link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O grande e terrível dia do Senhor não é o dia da grande tribulação. Mas quando acontecer essas coisas, tanto a grande tribulação quanto o grande e terrível dia do Senhor, isso vai estar acontecendo em toda a terra. O profeta Joel se levanta mostrando que os servos do Senhor no final dos tempos estarão anunciando para toda a terra: o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem, arrependam-se de seus pecados. Agora, vai lá comigo no versículo 3, diz assim: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus quer que a mensagem de Joel ela seja anunciada para toda a terra de geração em geração. Deus está anunciando o grande e terrível dia do Senhor há muito tempo, queridos. Naquele grande dia, nenhum ser humano nessa terra vai poder reclamar
de que o grande e terrível dia do Senhor não foi anunciado. Por quê? Porque o próprio profeta diz que esta mensagem precisa ser repetida de geração em geração. Muitos que não conhecem a Deus já ouviram pelo menos uma vez: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mensagens em placas de caminhão, escritas na traseira de carros. Deus está anunciando o grande e terrível dia do Senhor, e essa mensagem precisa passar de geração em geração. Agora olha o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nós sabemos que aqui Deus está usando, né, a linguagem da agricultura, que é uma linguagem que aquelas pessoas na época de Joel conheciam bem. Só que o texto não está falando apenas do que aconteceu lá literalmente, porque existem vários pontos na história que mostram que uma chuva de gafanhotos veio para estragar as lavouras, para estragar o que tinha sido plantado. Inclusive, esse era um dos juízos de Deus. Quando o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor, Deus, o próprio Deus, enviava pragas, enviava as pestes, enviava as chuvas de gafanhotos para destruir aquela colheita. Era uma espécie de castigo que Deus enviava porque o seu povo tinha desviado de seus caminhos. Só que aqui o texto não está falando apenas, né, de uma chuva de gafanhotos que aconteceu literalmente, mas ele usa essa chuva de gafanhotos para mostrar que os reinos que se aproximaram de Israel por causa de seus desvios eram reinos enviados pelo próprio Deus. Todos os povos que subjugaram, né, o povo de Israel, o Israel literal, estão sendo colocados aqui como as figuras dos gafanhotos que destruíram aquela colheita. Se você olhar a visão de Daniel, a visão que ele tem dos 4 principais reinos, que tem a ver ali com o povo de Israel. Lembra da visão de Daniel, quando ele descreve a Nabucodonosor, né, todas as figuras daquela estátua? Nós temos hoje a revelação completa. Nós sabemos que o próprio Nabucodonosor, ou a Babilônia, é a cabeça de ouro. Depois, ali aquela região do peitoral e dos braços representam os medos e os persas. E aí nós vemos que, conforme a estátua vai descendo, existem outros reinos que representam ela. Depois dos medo-persas, a Grécia, e depois o Império Romano, que hoje nós temos essa grande e maravilhosa revelação. Então, quando Joel diz, olha, o que o gafanhoto cortador comeu, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, e ele vai progredindo nessa destruição, na visão espiritual, é como se o próprio Deus estivesse anunciando para Israel, olha, o que a Babilônia fez e não terminou, os medos e os persas farão. O que os medos e os persas não terminaram, os gregos farão. E esses não terminaram, os romanos farão. Todas as aflições que o povo de Israel sofreu, eles vieram sofrendo em cada reino que subjugou essa nação. E nós precisamos entender, queridos, que todo esse dano que esses gafanhotos acabaram fazendo contra Israel são danos que refletem até na vida da igreja neste tempo que nós vivemos. O reino do anticristo, né, a grande Babilônia, as bestas que estão ali descritas em Apocalipse, são as misturas desses 4 povos, né? É a mistura desses 4 povos, né? Tipificando ali a maneira com que esses povos subjugavam as nações que eles venciam. Inclusive o próprio Daniel, ele olha ali para o 4º animal, que era grande e terrível, e ele fala que se interessou por aquele animal. A besta relatada em Apocalipse é justamente esse animal que Daniel viu. Então, queridos, nós precisamos entender que os gafanhotos aqui não está falando apenas, né, está falando apenas de uma invasão literal de gafanhotos. E também não está falando de demônios, como eu já vi alguns ministros falando a respeito. Agora, vai lá comigo no versículo 5, que diz assim: ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Os que se embriagam com as coisas dessa vida, ou os que se embriagam com teologias que foram estabelecidas, são aqueles que vão estar como bêbados. São aqueles que não vão estar enxergando de maneira clara. Você sabe como é, né, a vida daquele que passa o tempo todo bebendo vinho, aquele que se embriaga demais. Ele tem a sua própria visão turva.
No final dos tempos, aqueles que estiverem confortáveis com a teologia estabelecida e aqueles que estiverem confortáveis com as coisas dessa vida não vão entender e não vão ver o grande e terrível dia do Senhor se aproximando. Mas o profeta continua, olha o versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. E esse texto, esse versículo 6, ele confirma o versículo 4. Por quê? Porque as nações que estão vindo contra Israel, registrado em Daniel capítulo 7, o próprio leão representa a Babilônia. Deus está dando para Joel ali, falando através de Joel, citando este leão, dizendo que o próprio Nabucodonosor invadiria Israel porque ele foi citado, como um leão. Então, o leão que veio como Israel, o leão, a Babilônia, a maneira da Babilônia governar, aconteceu no tempo ali, do profeta Joel, mas também vai acontecer no final dos tempos. Por quê, queridos? Porque se você olhar, o próprio livro de Apocalipse vai falar que o quê? Que o sistema deste mundo e as nações que vão estar governando no período do anticristo é um sistema babilônico. É citado ali a grande Babilônia. Então nós precisamos entender essa questão espiritual. As nações que são citadas no livro de Apocalipse, é citado Sodoma, é citado Egito, é citado a Babilônia. São nações que governaram, ou que oprimiram Israel no Antigo Testamento e estão sendo prefiguradas por esse sistema corrompido desse mundo. Agora vai lá comigo no versículo 7, que diz assim: fez da minha vide uma assolação, e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. A desolação do Israel literal, o Israel que nós conhecemos, na queda ali por causa do cerco da Babilônia, também pelas mãos da própria Babilônia, o reino do norte, pela Assíria, já está acontecendo e vai continuar acontecendo até o tempo do fim, queridos. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que o Império Babilônico acabou porque aquela nação não existe mais. Nós precisamos entender que a visão que o profeta Daniel ele tem é uma visão para os nossos dias. Por quê? Porque aqueles impérios ressurgirão. E eles não ressurgirão literalmente, mas eles ressurgirão em sua maneira de governar. Agora, vai lá comigo em Apocalipse capítulo 14. Para entender isso, leia comigo o versículo 8, que diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui, o apóstolo João está falando sobre os 7 últimos finais, os 7 anos finais, que é aquela última semana, a semana de Daniel. Então, aqui está sendo citado a grande Babilônia. A Babilônia reinou na época, lembra? A Babilônia reinou na época de Daniel e também reinou sobre Israel, subjugou Israel. E esse sistema babilônico, o sistema corrompido, um sistema de opressão, estará reinando através do sistema deste mundo no final dos tempos, na última semana de Daniel. Então, queridos, nós precisamos entender que o profeta Joel está falando mais a respeito da grande tribulação, muito mais a respeito da última semana do que propriamente para a época dele. Agora, olha o versículo 8, que diz assim: lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. O Israel na carne está de luto, porque não reconheceram a nova aliança, apenas o reconhecem como o marido de sua mocidade. O que isso significa? Significa, queridos, que o Israel literal, o Israel que nós conhecemos hoje, é um Israel que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não reconhecem o Messias que já veio, eles estão esperando o Messias. Esse versículo 8 aqui, ele fala especificamente com o Israel literal. Por quê? Porque o próprio livro do profeta Oséias, ele cita ali o Israel daquela época como a noiva, a mulher que abandonou o seu marido. Deus ele usa através de seus profetas também essa linguagem, dizendo que o Israel é a sua noiva, a própria igreja se torna a noiva, a esposa do Senhor. Então, o Israel,
a noiva, né, ou a mulher, ela precisa estar de luto porque ela só reconhece o Deus que foi marido em sua mocidade. O que significa Deus ser o marido da mocidade de Israel? É o marido da antiga aliança, é o marido dos pequenos princípios, dos pequenos começos. O Israel, ele está parado hoje na antiga aliança, eles só reconhecem o marido de sua mocidade. Não entendeu ainda que o marido continuou com essa aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só o que diz o versículo 9, diz assim: está cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. E mais uma vez aqui, ele fala a respeito de oferta. Joel, ele sai, né, da profecia do Israel literal e ele joga essa profecia para o tempo em que a oferta seria cortada. E o que significa isso? Significa que quando Deus ele estabeleceu a nova aliança, ele mostrou para todo o mundo que aqueles rituais de ofertas, aqueles rituais de matança de animais, tinha cessado. O Israel literal hoje, todos os sacrifícios que eles vierem a fazer, esses sacrifícios não servirão mais para a remissão de seus pecados. Por quê? Porque um sacrifício perfeito foi estabelecido. Então, para o Israel literal, o sacrifício está cortado, a oferta de manjares está cortado. Só que esta palavra é uma palavra de duplo comprimento. Por quê? Porque o sacrifício será cortado ou o sacrifício será impedido no final dos tempos. E nós precisamos entender, queridos, que quando o profeta Daniel fala que o sacrifício ele será cortado, que cessará o sacrifício, ele está falando sobre o culto. Eu não sei se você percebeu, mas Deus ele usa seus profetas usando a linguagem da agricultura e muitas dessas ofertas eram feitas usando grãos, usando frutos da terra. A palavra cultuar tem uma forte conexão com a palavra cultivar. E quando nós cultuamos, nós estamos cultivando o nosso relacionamento com Deus. Quando nós frequentamos cultos, nós estamos cultivando o nosso relacionamento com Deus. Por isso que existe uma forte conexão entre cultuar e cultivar um fruto da terra. Quando o profeta diz que a oferta de manjares e a libação foram cortadas, ele está nos lançando para o momento em que o próprio culto será proibido. Você sabia que no final dos tempos o anticristo promoverá em seu sistema uma proibição do culto? Será proibido pregar a palavra de Deus, será proibido se reunir para cultuar o único Deus verdadeiro. Porque o anticristo se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. Olha só o que significa a oferta de manjares, para você entender como tem uma forte conexão. Levíticos capítulo 2, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, na oferta de manjares, eles tinham que levar ali a farinha, eles tinham que levar o azeite e o incenso. Uma clara referência ao culto que nós devemos prestar hoje. Nós sabemos que a farinha era feita do trigo. O trigo representa nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala sobre o azeite, que representa a unção do Espírito Santo. E nós vemos também o incenso, que é as orações dos santos. Então, queridos, a oferta de manjares na nova aliança representa um culto que nós devemos prestar a Deus. Quando você vai na reunião da sua igreja, você está ali derramando sobre o Senhor a sua oferta de manjares. E aqui nós vemos também a respeito da oferta de libação. A oferta de libação representa o ato de derramar um líquido para fazer essa oferta ao Senhor, só que essa oferta é uma oferta líquida. Vai lá comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, vamos ler dos versículos 40 ao 42, que diz assim: com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol,
como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável. Oferta queimada ao Senhor. Olha o versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, aqui a oferta de libação era uma oferta preparada para que fosse derramada, era oferta ao Senhor. Nós vemos aqui as três figuras, vinho, azeite e leite. O vinho representa a alegria e também representa o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que cultua a Deus precisa entender que o sangue, nós precisamos, tomar posse desse sangue, que é o sangue da nova aliança. Falar a respeito também do azeite, que é o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E o leite representa todo o sustento que Deus nos dá, representa o sustento físico, o sustento literal, o pão que está sobre a sua mesa. O leite também representa o sustento da palavra. Lembra o apóstolo Pedro falando sobre o leite espiritual, a palavra que sai do altar e alimenta as nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos ver aqui quando o profeta Joel fala que a oferta de manjares e a libação será cortada, no final dos tempos, todos aqueles que forem servos, ministros do Senhor, precisarão estar de luto, chorando entre o alpendre e o altar, vão precisar estar clamando pela presença de Deus, porque até as orações e a reunião dos santos será proibida. Agora, olha o versículo 10, que diz assim: o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou. Mais uma vez, o profeta ele usa a linguagem da agricultura. E nós sabemos que a terra aqui citada pelo profeta Joel representa todo o planeta Terra. Você sabia que este planeta Terra é a seara? É a terra, é o solo em que nós devemos sair e anunciar a palavra de Deus. Nós vemos que ele cita também o trigo, a igreja. E por que o profeta fala que o cereal está destruído? Por que o trigo será destruído? Muitos dos santos do Senhor, nessa época em que a igreja estará sendo perseguida, em que o culto estará sendo proibido, nessa época muitos santos do Senhor vão ter essa sensação de que Deus os abandonou. Muitos cristãos serão mortos por causa da perseguição do sistema, do anticristo. Só que na realidade, queridos, essas coisas vão acontecer por quê? Porque esse trigo, porque esse cereal estará se multiplicando. Deus levanta os seus servos e quando um servo do Senhor cai sobre a terra, a mensagem do evangelho é pregada, é ecoada a todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Então, ele diz assim, a vide se secou. E quando fala sobre vide aqui, está falando sobre o vinho, o vinho que não será produzido porque não haverá culto. Nós sabemos que o sangue de Jesus representa esse vinho. Quando nós falamos de vide, nós estamos falando da árvore, que é a principal fonte desta uva, deste vinho que nos é dado. Todos aqueles que não podem cultuar são aqueles que não provam, do fruto da vide. E o que isso significa? Significa que neste tempo de destruição, neste tempo de perseguição, muitos cristãos estarão aflitos porque não participarão do culto e não estarão provando do que o sacrifício de Jesus nos proporciona. Então, queridos, nós vemos que o próprio Deus, ele promove situações para que a igreja esteja de acordo com a sua vontade. A igreja é apertada, o azeite é exprimido, falta ali o produto da vide. Por quê? Porque a unção de Deus será derramada. O azeite, a unção de Deus tem o preço, e todos aqueles que querem servir a Deus de maneira fiel vão ser provocados e promovidos para receber este azeite e essa unção maravilhosa. Então, queridos, nós finalizamos aqui essa primeira parte do estudo do profeta Joel. Continua conosco aqui, porque nos próximos vídeos nós daremos sequência a esse estudo maravilhoso. Obrigado pela sua companhia e até os próximos estudos.